Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar com um outro tipo de leitura de dados dentro da linguagem R, que é a leitura de planilhas de Excel. Então, para isso, dentro da linguagem R, e aqui a gente está trabalhando com a IDE do RStudio, estamos também trabalhando com o R Notebook, a gente tem dois grandes pacotes para fazer ou a importação de dados de planilhas de Excel ou a exportação desses mesmos dados, certo? Então, o nome dessas planilhas são Read Excel e Write Excel. Então, a gente tem tanto o pacote Read para fazer a leitura das planilhas de Excel, quanto o Write para a gente escrever esses arquivos, ou melhor, exportar esses arquivos em si. Beleza? Então, para a gente trabalhar com esses dois pacotes, a gente vai fazer o Library XL e Write XL. Então, nós temos os dois pacotes carregados. Vamos configurar o nosso diretório onde que a gente gostaria de estar trabalhando. Então, a gente pode fazer um setwd. Então, Setting Working Directory é o nome da função setwd. Então, a gente está trabalhando dentro desse meu path. Então, eu estou em 2022, YouTube 2022, vídeo 48, class, certo? Então, agora que a gente tem o nosso diretório setado para a gente trabalhar, a gente consegue puxar as planilhas que estão lá de forma mais simples, sem colocar mais path, apenas puxar com o nome do arquivo em si. Essa planilha, pessoal, ela está no meu GitHub, que é luapot10, e esse é o acesso da planilha que a gente vai estar trabalhando agora. Vocês podem fazer o download, pode trabalhar com essa planilha em si. Então, pessoal, uma das funções importantes do pacote Read Excel, nós temos o Excel Underline Sheets, para a gente saber quais são as abas de planilhas que nós temos dentro desse arquivo Excel, certo? Então, se a gente já carregou a nossa planilha, ou melhor, a gente pode visualizar isso sem carregar. Então, nós temos Excel Underline Sheets e o nome da minha planilha que eu tenho, .xlsx. Se nós rodarmos isso aqui, nós vamos ver que nós temos as abas Glycine, Ipomeia, Euphorbia, Panicum, Avena e Bidens. Então a gente está trabalhando com algumas espécies de plantas daninhas, e aqui nós temos o nome do nosso arquivo, se chama Weed Sensor. Então, alguns resultados de sensoriamento de plantas daninhas, e cada uma das abas que a gente tem nesse arquivo Excel, ele corresponde a uma espécie de plantas daninhas. E aqui nós temos a espécie, o gênero da soja. Certo? Visualizamos isso, então a gente pode fazer a leitura desse nosso Excel. Só que ao momento que a gente fazer a leitura desse nosso Excel, a gente precisa informar, ou se a gente não informar a aba que a gente gostaria, ele vai pegar a primeira aba que nós temos nesse nosso arquivo do Excel. Então, se a gente colocar planilha 1, vai ser a nossa atribuição, né? Sinal de atribuição, read underline Excel. Então, essa é a função para fazer a leitura de um arquivo do Excel. Queremos fazer de widths underline sensor.xlsx. E aqui a gente não especifica mais nada. E aí, se a gente fazer essa leitura, a gente vai ter a leitura associada à aba que se chama Glycine, certo? Então, aqui nós temos algumas outras colunas que representam já o Glycine underline max, que aí sim é o nome científico da sorte. Certo? Então, a gente tem um argumento dentro dessa função read underline Excel que se chama sheet, de planilha. E a gente pode informar tanto a ordem numérica de apresentação dessas abas, quanto o nome que está em cada uma das abas. Então, a gente pode fazer a leitura de planilha 2, sinal de atribuição, read underline Excel. Da nossa planilha, eu quero a planilha 2, sheet igual a 2. E aqui nós vamos ter a segunda planilha, que se a gente voltar aqui e rodar o Excel Sheets, nós temos de Ipomeia. Abrimos a planilha 2. Nós vamos ter algumas colunas associadas a Ipomeia, grande folha, que é o nome científico do nosso gênero Ipomeia, certo? Podemos fazer esse sheet ordenando pelo nome da nossa coluna. Então, eu quero o nome de Avena, que ela estaria na penúltima colocação, e também Glycine, que seria basicamente a primeira, como a gente teve, sem a inserção do nosso argumento sheet. Podemos trabalhar então com essa nomificação da nossa aba dentro do argumento sheet, e a gente vai ter toda essa caracterização.
certo? Então a gente tem algumas formas de a gente já importar esses dados. Então a gente pode visualizar todas as abas do meu arquivo Excel através do Excel Underline Sheets, e a gente pode fazer a importação de cada aba específica através da função read underline Excel com seu argumento sheet de planilha, certo? Para exportar esses dados, a lógica é muito próxima. Então, basicamente, a gente trabalha com a função write, underline xlsx, do pacote write Excel. E aqui a gente coloca o argumento, né, que basicamente é o nosso arquivo que nós temos carregado dentro do E. Então, aqui nós temos a Avena. O nosso path, que já está associado ao meu setting working directory. Então, basicamente, eu coloco o nome do arquivo que eu quero. E nesse caso, eu quero avena.xlsx. Então, colocamos também a extensão do arquivo do Excel e fizemos a exportação desse nosso arquivo, que é um arquivo Excel. Dessa maneira que a gente trabalhou, a gente fez o export de uma planilha de Excel que tem apenas uma aba que se chama Avena, certo? Só que a gente quer exportar várias abas, como a gente fez a importação desses nossos dados. Para isso, a gente pode utilizar todos esses nossos data frames criados dentro de uma lista. Então, nós temos write underline x lsx, criamos uma lista onde que o nome de glicine vai ser a nossa nova aba com o nome de glicine, vai ser utilizado os dados que nós criamos anteriormente de glicine, e Avena, A maiúsculo e G maiúsculo aqui para identificação do gênero, vai ser com os nossos dados de Avena, certo? E isso eu vou querer colocar no nome de widths underline sensor 2. Então a gente vai ter um outro arquivo com widths underline sensor 2 e um arquivo de Excel, certo, pessoal? Fizemos essa exportação e a gente tem um arquivo de Excel, nesse caso com duas abas, a primeira chamada glicine e a segunda chamada Avena. Certo, pessoal? Formas de importação e exportação de dados de Excel são bastante úteis, então talvez seja entre os mais utilizados dentro das atividades de um cientista de dados. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por assistir e até mais.